Graça e paz, amados irmãos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos expostos à sua infalível palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aprenderemos um pouco hoje acerca da eternidade de Deus. Ele é eterno. Esse foi um tema que o pastor Arlan nos pregou no dia 16 de dezembro de 2018 e queremos nos beneficiar outra vez. E para isso iniciaremos lendo o Salmo de número 90, versos 1 e 2. Salmo de número 90, versos 1 e 2, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, porque Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos queridos, em Tiago capítulo 4, versículo 14, somos informados de que a vida humana é passageira, como um vapor que surge e logo desaparece. Ouça o que diz esse texto: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Esse texto nos fala da brevidade, da transitoriedade da vida humana. Isso porque o homem está limitado ao tempo. No livro de Jó, de número 14, versos 1 e 2, disse Jó: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Mas ao contrário do homem, o nosso Deus é eterno. Irmãos, essa pregação abarcará 4 aspectos. Veremos a definição, a fundamentação, as implicações e a aplicação referente à eternidade de Deus. Primeiro tópico, a sua definição. O que significa Deus ser eterno? Significa, irmãos, que Ele é caracterizado pela eternidade, isto é, Ele não tem começo, fim ou sucessão de momentos em seu próprio ser. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Deus, como Deus eterno, Ele transcende ao tempo. Diferente do homem que está limitado ao tempo, Deus é atemporal e criou o tempo para a sua glória. Como lemos no primeiro versículo das Escrituras, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na sequência, lemos sobre o que Deus fez em cada dia. Após o dilúvio, o próprio Deus disse em Gênesis capítulo 8, versículo 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, enquanto o homem está limitado ao tempo, Deus está no controle dele. Mas embora Deus seja atemporal e não seja limitado ao tempo que Ele mesmo criou, Ele age fora e dentro do tempo. Por exemplo, Ele planejou a redenção desde a eternidade, mas a efetuou dentro do tempo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Mas em Gálatas capítulo 4, versículo 4, disse Paulo: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é um Deus próximo, um socorro bem presente na angústia que se condescendeu a nós. E isso teve o seu ápice na vinda de Cristo ao mundo, que sendo eterno, entrou no tempo por amor a nós. Ele se fez carne, se fez homem e habitou entre os homens. Engrandecido seja o Senhor por isso. Agora, irmãos, adentraremos no ponto seguinte. O segundo tópico, a sua fundamentação. Essa afirmação, ora feita, que Deus é eterno, é muito bem fundamentada nas Escrituras. A Bíblia é saturada dessa verdade concernente à eternidade de Deus. Quando Abraão fez uma aliança com Abimeleque, rei de Gerar, em Berseba, o Criador foi invocado como um Deus eterno. Ouça o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba,
invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Lemos ainda em Deuteronômio que antes de Moisés morrer, ele abençoou os filhos de Israel. E uma das coisas que Moisés disse ao povo foi o que está registrado em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, que diz: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estenda os braços eternos. O que Moisés proferiu a Israel, nós desfrutamos por meio de Cristo. Deus é a nossa habitação protetora. Diz o Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Verdadeiramente temos o Deus eterno por nossa habitação e o auxílio amparador dos seus braços eternos. E como vimos inicialmente, a oração feita por Moisés no Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Observa ainda a declaração que o salmista fez ao reconhecer que Deus reina em majestade. Ouça como ele se reportou a Deus no Salmo 93, verso 2: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Irmãos, o povo de Judá foi advertido pelo profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, das lamentações. Ele afirmou a vaidade das nações que confiavam em ídolos feitos por mãos de homens e reconhece a singularidade de Deus, daquele que é rei das nações. E no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, o profeta declarou: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é o Rei eterno, meus irmãos. Louvado seja o seu nome. Em Lamentações 5,19, Jeremias segue reconhecendo que Deus é o Rei, cujo reinado não tem fim, porque Ele é eterno. Escutem: tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Em Romanos capítulo 16, versículos 25 ao 27, temos o desfecho da carta escrita por Paulo aos irmãos que estavam em Roma, onde a eternidade de Deus é também salientada. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Aqui vale ressaltar o nome divino, o nome pessoal do nosso Deus, Yahvé, o Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, está registrado: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse nome tem a sua origem no verbo ser, abrangendo todos os tempos do verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa: ele é o que era e o que há de ser. E quando ele se revela ao homem, o nome significa: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Vimos em síntese como a eternidade de Deus é ensinada nas Escrituras. Isso nos leva ao terceiro tópico, as suas implicações. Irmãos queridos, relacionado à eternidade de Deus, notamos pelo menos outras duas virtudes do nosso eterno Deus, a saber, a imortalidade e a imutabilidade. A imortalidade, uma vez que o Senhor Deus é eterno, Ele é imortal.
Paulo, ao expressar louvor a Deus, assim escreveu em 1 Timóteo 1,17: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Notem, ele é imortal. Ainda escrevendo a Timóteo, agora no capítulo 6, versículo 16 da primeira carta, o apóstolo Paulo disse: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Quando Paulo diz que só ele tem a imortalidade, Paulo está se referindo que ele é o único que tem vida em si mesmo. Tudo que existe recebeu dele a vida, mas ele é o Deus vivo, ele é o Deus autoexistente. A alma do homem é imortal porque Deus assim o criou, mas o homem recebe. Todavia, Deus, ele tem vida em si mesmo, ele é autoexistente. Mas além da imortalidade, a eternidade de Deus está ligada à sua imutabilidade. A imutabilidade diz respeito ao Deus que não muda. Deus, como Deus eterno, ele não muda. Ele é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Todavia, Deus age e sente emoções de modo diferente em resposta a diferentes situações. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. No Salmo de número 102, versos 25 ao 27, está escrito: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Quando Deus disse a causa do povo não ser consumido, ele deixou claro que foi por causa da sua imutabilidade. Ouça Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa foi a razão porque o povo de Deus não foi consumido, porque Deus não muda. Tiago, ao explicar que Deus é o autor do bem, assim escreveu em Tiago capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O pastor John MacArthur assim comentou: a imutabilidade de Deus o separa de tudo, porque tudo muda. O universo está mudando, galáxias nascem e morrem, até o sol está se apagando lentamente. Nós envelhecemos e morremos, e do começo ao fim, tudo o que conhecemos é mudança. Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Chegamos então no quarto tópico, a sua aplicação. Nobres irmãos, essa perfeição de Deus nos favorece maravilhosamente. O fato de Deus ser eterno é uma verdade cheia de consolação. Quando a nação de Judá estava desacreditada, dizendo que o seu caminho estava encoberto ao Senhor e que o seu direito passava despercebido pelo seu Deus, o próprio Senhor eterno disse em Isaías 40, versículo 1: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E sabe qual foi uma das maneiras que o profeta consolou o povo de Deus? Ouça atentamente o que ele disse em Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. O eterno Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele livraria o seu povo. Você, caríssimo irmão, que me ouve agora, seja consolado em saber que o nosso Deus é eterno. Ele não se cansa. Ele pode te auxiliar.
Até porque para Ele nada é ajudar. Ele é o nosso ajudador. Mas além do consolo, a eternidade de Deus nos leva à confiança. Em capítulos anteriores, o profeta Isaías havia exortado a nação que depositasse a sua confiança em Deus. E não era uma confiança inconstante, mas permanente. E sabe por que eles deveriam proceder assim? O profeta explica em Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eles tinham que manter a confiança em Deus perpetuamente, porque o Senhor é eterno. O fato de Deus ser eterno é uma verdade animadora, pois isso significa que o seu amor é eterno, o seu perdão é eterno, a sua salvação é eterna e a sua promessa é também eterna. Sendo assim, povo de Deus, vamos descansar nesse Deus que não muda. Ele é plenamente confiável. Ele é, como disse Isaías, uma rocha eterna. Ao tratar a promessa de Deus para Israel, o apóstolo Paulo assim escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Estamos seguros em nosso relacionamento com Ele, meus irmãos. Mas dentre tantas coisas, somos não apenas consolados e convocados a confiar no nosso Deus, mas adorá-lo incessantemente. Uma vez que temos ciência da eternidade de Deus, também sabemos que a adoração do seu nome deve ser permanente. Ele é glorioso em si mesmo, mas deu ao seu povo o propósito principal de adorá-lo para sempre, de atribuir-lhe honra e glória ao seu santo nome. Após Paulo ter tratado do plano de redenção envolvendo tanto os judeus como os gentios, ele rompeu em um louvor espontâneo. E no conhecido texto de Romanos capítulo 11, versículo 36, ele declarou: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Notem, glória, pois, a ele eternamente. Em 1 Timóteo 1,17, texto já mencionado, Paulo disse: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Percebam, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro explica como os dons devem ser utilizados e com qual finalidade. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus é eterno e deve ser adorado para sempre. Ele nos deu a vida eterna para que eternamente estejamos diante dele em adoração. Para você que ainda não serve ao Senhor, ele te chama para a salvação. Com Cristo temos a vida eterna, mas sem Cristo a condenação eterna. Guarde esse texto de João capítulo 3, versículo 36 e se reconcilie com Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.